tá sendo gravado, eu ponho no YouTube depois. Lembrando que o meu canal se chama Laís Torres, tá? Confira os outros vídeos que estão lá. Bom, então é isso. Quando o outro é o espelho que reflete o que eu não quero que ninguém enxergue, antes que vejam, eu já estou falando do outro. Ai, obrigada, gente. Eu estou ouvindo, travou não e tal, beleza, pode continuar falando. Obrigada. Fiquei um pouquinho nervosa, mas deu bom. Obrigada, tá? De verdade. Gratidão. Então, enfim, é isso. Apontar é muito mais fácil. Agora a gente olhar pra nós e pensar realmente, cara, por que que eu fico falando tão mal da profissão que a fulana escolheu e vi na rede social, enfim. Será que é porque eu não tenho capacidade de fazer essa profissão? Por que que eu falo tão mal que fulano, sei lá, terminou um relacionamento? Será que é porque eu não consigo manter um relacionamento? Tipo, a gente tenta ser negativo com os outros, somos, mas muitas vezes é porque é um reflexo de nós mesmos. Isso aplica muito nesse vínculo de o que você chama de amizade, que realmente são seus amigos e por que você perde seu tempo falando dos outros. Por que que você tem que olhar pra grama do vizinho se você nem consegue se enxergar? A tal da quarentena chegou assim, avassalando tudo, né? Derrubando tudo, mas ao mesmo tempo ela pode trazer frutos muito bons pra nós. Porque a gente pode finalmente pensar exclusivamente no autoconhecimento e saber por que estamos aqui, por que fazemos o que fazemos. Um outro ponto que eu anotei aqui é sobre trazer as frustrações e falhas dos outros para esconder as nossas. Ou seja, tudo que você fica apontando e falando dos outros e dizendo, se dizendo, né, amigo, porque às vezes a gente se diz amigo, mas nas costas a gente fala um monte. Isso é tudo para esconder as suas frustrações e as suas falhas. É um medo de ser julgado tão absurdo que você acha que quanto mais tempo você tiver falando sobre o outro, menos tempo as pessoas vão ter para falar de você. Eu acho isso doentio, inclusive. E agora nós vamos citar um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Eu adoro as teorias dele. Se vocês não conhecem, deem uma conferida nos estudos. Mas enfim, ele é filósofo também. E ele é o tal famoso que falou sobre a sociedade líquida, né? Ele foi, acho que a primeira pessoa a comentar sobre esse termo relacionado à pós-modernidade. E por que que eu vou citar o Bauman agora? É justamente porque, cara, sociedade líquida é resumidamente uma ressignificação de coisas que achávamos ser concretas. Ou seja, quando... Vamos citar um exemplo para ficar mais fácil. Se você pensa, tipo assim, nos seus vínculos, e você conhece alguém que tá casado há mais de, sei lá, 20 anos, sabe, que faz bodas de prata, essas coisas, o que que você pensa? Meu Deus, como é que você aguentou tanto tempo? E aí você não para pra pensar que você está julgando pelo que você conhece hoje em dia. Ou seja, a tua realidade, ela tá sendo prepotente a ponto de você julgar o passado, entendeu? Só que lá era uma outra época, lá, gente, ficar casado tanto tempo era uma coisa super normal. Hoje em dia, se você ficar 6 meses casado com alguém, você vai ter a mesma reação e falar, meu Deus, como você conseguiu ficar tanto tempo com ela? É isso. Então, essa parada de você ressignificar, de você julgar as coisas que você dizia se entender pelos os conceitos atuais, ele está sendo mudado. O Bauman fala isso. E eu falo isso relacionado também a amizades, porque antes, quando não tinha tanta rede social, quando a mobilidade também era bem diminuída, né? Tipo assim, não era tão prático pegar avião, era uma coisa assim bem distante, enfim. Ou seja, normalmente você crescia, você vivia e você morria na mesma cidade. Isso quer dizer que seus amigos de infância são seus amigos atuais. E se você parar pra pensar, quase ninguém tem isso mais hoje em dia. Eu sou um exemplo clássico porque eu me mudo pra caramba. Então, assim, cara, ter amizades de infância é uma coisa muito difícil pra mim. Tipo, muito mesmo. A rede social pode ajudar a manter contato? Claro que sim. Relacionamento à distância é difícil? Claro. Mas também não é impossível. E é interessante saber que, tipo assim, se antes era normal você manter as amizades, aí chega o Bauman e fala, cara, o que é amizade hoje em dia? O que significa isso? Porque eu
perguntei pra vocês ontem e eu recebi várias colocações diferentes. Então, assim, como a gente vai conseguir dar significado a algo que a gente às vezes nem sabe o que é? Então, eu gosto muito de citar ele nesse sentido porque eu sinto que a gente tá um pouco perdido, sabe? Nem sempre o que a gente considera que é realmente o certo ou o errado, enfim, é como acontece, porque as coisas são extremamente relativas. E quando a gente fala de amizade, é uma parada que todo mundo considera importante, mas ninguém aplica. Ninguém é realmente amigo de verdade, ninguém tá lá. Por quê? Porque a gente não gosta de ser julgado. Sabe o que o amigo de verdade faz? Ele puxa a sua orelha. Você não quer que ninguém puxe a sua orelha. Você quer, na verdade, é puxar a orelha de alguém, porque é muito difícil ser criticado e ser julgado. Mas se a pessoa ela realmente se importa contigo, ou seja, se ela realmente ela é tua amiga, é porque vale a pena e é porque ela tá lá pra ti. Mas o que a gente faz? Exatamente, a gente foge. Essa coisa da gente ter as redes sociais e tal, por exemplo, véi, seus seguidores do Instagram, real que todos eles são seus amigos? Tipo, eu conheço gente pra caramba, mas quase ninguém me conhece. É nesse ponto. Os números, eles não necessariamente querem dizer que é isso que representa pra ti. Que isso que realmente quer dizer que você tem um vínculo grande e que você tem muitos amigos. Gente, amigo a gente conta no dedo, tá? E foi assim, e é assim, e provavelmente será assim. A gente está ressignificando algumas coisas, até o próprio conceito de amizade, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que nós temos na palma da nossa mão total capacidade de fazer dar certo. Por quê? Porque nós queremos. Mas esse é o ponto. A gente querer ser julgado, né? A gente querer que o outro conheça a nossa vulnerabilidade, a gente se tornar teoricamente frágil para a sociedade, que é se abrir, né? Não ficar no superficial, é muito difícil. E é por isso que ninguém faz. E é por isso que é muito mais fácil você fazer o quê? Você se envolver com alguém, você criar expectativa nela, você não ter responsabilidade afetiva e você simplesmente ir embora. Por quê? Porque tu é um babaca. É mais ou menos isso. É difícil encontrar alguém de verdade, autêntico e que queira fazer dar certo. Porque se as pessoas quiserem fazer dar certo, vai dar. E a gente pode falar, tá, mas vamos falar de relacionamento à distância então, Laís. Meu Deus, é muito difícil. Não dá pra só uma pessoa fazer. Sim. E olha o tanto de e-mails que a gente tem pra fazer dar certo. E se vocês não lembram, mas até quando teve aquele livro Querido John, ele é todo Cartas pra Julieta também. Todos esses livros são de relacionamentos à distância e eles deram certo. Aí você vai falar, você vai falar agora de comédia romântica, vai ficar falando de drama. Tá bom, vamos voltar um pouco antes então. Vamos tentar falar da realidade, porque pra mim aquilo é muito real. Até porque é baseado em fatos históricos e também porque se a gente for falar de guerras ou outras situações que impediriam a gente de ter uma livre circulação, também tiveram relacionamentos que conseguiram perdurar por isso. Ou por que deu certo? Porque elas quiseram. Porque elas fizeram dar certo. E a amizade tem disso também, é de querer fazer dar certo. E eu não tô falando tipo assim, eu não tenho que falar então todos os dias com a minha amiga. Não, claro que não. Mas você sabe que se você falar com ela, ela vai estar lá pra ti. Isso que é o lance de amizade. É você saber que não precisa falar com ela todos os dias, mas ela vai estar lá. É você saber que quando vocês se encontrarem não vai ficar estranho. É você saber que mesmo que a pessoa more longe, vocês estão juntos. Vocês estão conectadas. É uma ligação além da física. E é isso que as pessoas não pensam tanto hoje em dia. Porque nós estamos absurdamente carentes. Então a gente evita relacionamento à distância verbalmente falando. Mas na prática a gente aplica o relacionamento à distância. Por quê? Porque a gente não quer se aprofundar. A gente não quer que chegue alguém e fale: ei, Laís, tu tá fazendo errado. Laís, isso não é saudável. Laís, se afasta dessa pessoa, ela não te faz bem. Ou então, vai seguir a profissão que você queria, não desiste. Enfim, coisas que são particulares, que você não conta pra ninguém. Teoricamente, você conta pros seus amigos. E os seus amigos se preocupam com você. E é por isso que, simplesmente, eles dão palpite.
eles meio que têm um raio-x sobre você, sendo que você também pode ter um raio-x sobre ele. Mas a gente evita isso. Pra mim, é uma dificuldade relacional que tá acontecendo hoje em dia. E eu quero fazer uma outra relação agora, relacionada à Pangeia. A Pangeia, eu acho que todo mundo já estudou sobre isso, mas é uma teoria geográfica que fala que todos os países eram uma massa gigante e depois eles foram separando, né, e formaram os países que a gente conhece hoje em dia. E se a gente for relacionar a Pangeia de um jeito de relacionamento somado com as redes sociais, simplesmente é como se a gente, tipo assim, viesse juntos para esse mundo e a gente pode ter total conexão relacional por querer fazer dar certo. As redes sociais podem nos ajudar nisso, mas ao mesmo tempo elas não ajudam, elas separam, justamente porque a gente não usa elas de forma certa. E a vida tá tão corrida, tá tão, como posso dizer, sem tempo para respirar, que sim, as redes sociais são extremamente importantes para os relacionamentos. Resumidamente, a ideia da Pangeia que eu queria dizer era como se a gente estivesse conectado com os outros, mas a gente estaria meio que divorciado dos sonhos deles. Ou seja, a gente teoricamente tem esses amigos nas redes sociais, mas a gente não sabe nada sobre eles. Justamente porque eles não se sentem confortáveis, ou não querem falar, ou a gente não dá abertura, ou a gente foge, ou a gente separa ainda mais a tal da Pangeia relacional. Só um segundinho que eu vi aqui um comentário do Fabiano. Como que você sabe essas coisas todas, hein, menina? Sério que eu fico muito encucado com isso. Achei que era uma pergunta. Enfim, obrigada. Gosto de ler, eu acho que é isso. Enfim, continuando. Bom, essa parte da gente se tornar divorciado, né? Eu gosto de usar esse termo divorciado porque quando a gente fala de divórcio, a gente fala sobre algo que estava unido, tipo assim, foi teoricamente um contrato, ou seja, nós somos amigos, nós somos um casal e tal. Então, quando a gente faz o divórcio é porque a gente faz um novo contrato para agora estabelecer novas regras. E é por isso que eu acho que a gente fica divorciado dos sonhos dos outros, porque, pessoal, é sério. Encontrem alguém que fica feliz pela sua felicidade. Provavelmente vocês vão pensar em 1, 2 nomes no máximo, ou então nem vão conseguir pensar. Véi, ninguém tá nem aí. A realidade é essa. Muitas pessoas agem por conveniência. Essa tal da amizade é uma parada super difícil de encontrar. A maioria só tá com você porque tu tem aquele carro, porque você gosta daquelas festas, porque você usa essas marcas. É isso. Por isso eu citei Brasília no início. Porque Brasília, literalmente, ela é muito voltada a essa parte de status, mas não...